Você sabe reconhecer os sinais de uma criança sendo abusada? E mais, o que você faria se soubesse, se percebesse? Eu sou Marcos Pereira, psicólogo, psicanalista, e no Divancast de hoje eu recebo a Rosana Moura. Rosana é assistente social, mestre em promoção da saúde e prevenção à violência. E hoje ela vai ter que falar muito sobre prevenção. A gente está com um tema delicado, mas extremamente importante. E a gente espera, no final dessa conversa, que você tenha esses dois questionamentos respondidos. Para você aprender a perceber e saber o que fazer quando uma criança está sofrendo ou passando por uma situação de abuso. Rosana, seja muito bem-vinda à mesa do Divancast. Você já vem há muitos anos, só na prefeitura de Timóteo, mais de 16 anos, né, trabalhando Sim. na assistência. Eu vou deixar que você se apresente, mas antes disso, antes de você se apresentar, se esse tema ressoa e toca em você, eu já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a deixar o seu like, ativar os sininhos e envie aí para... Tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam desse papo. Então faça isso. Quero agradecer também a você que faz parte da nossa família de apoiadores, né? Você que, com seus 60 centavos por dia, né, tem tornado possível discussões de temas tão importantes como esse que a gente vai ter aqui hoje. Essa é a nossa forma de retribuir, trazendo Rosanas, né, com uma bagagem que tem. São convidados que têm muito conteúdo profundo que vai tocar você como tem me tocado também. E se você ainda não faz parte da família, considere apoiar o Divancast. Aponte a câmera para o QR Code que deve estar aqui na sua tela ou tem um link aqui na descrição do vídeo. Ao nos apoiar, você ganha acesso a toda a nossa rede exclusiva de conteúdos. Tem episódios extras, tem os bastidores da gravação, aquilo que a gente faz antes aqui, tem cursos, e-books, tem um monte de material que a gente colocou lá para você também. Vem fazer parte com a gente, sua presença faz toda a diferença. Aproveite o papo de hoje, que vai mudar a sua vida. Rosana Moura. Isso. Essa menina tem história, gente. São muitos anos, né, Marcos? São muito. Sabe o que é gostoso? Que eu tenho recebido aqui meus amigos. O que a gente virou, né? Aquele monte de menininho da igreja brincando, cada um na sua área. Eu acompanhei você nos últimos anos de perto, né? E você teve um trabalho extremamente relevante aqui no Vale do Aço. Eu quero que você fale primeiro um pouquinho de você. Quem que é a Rosana? Rosana, suas crias, Então, eu sou formada em serviço social, né? Assistente social. Eu falo que de alma eu não escolhi essa profissão. Sério? Ela me escolheu. Meu primeiro objetivo desde a adolescência era ser dentista. Olha! Cheguei a fazer vestibular em Valadares, que era o mais próximo aqui na época, né? E eu lembro que na época ainda não tinha essa facilidade de internet para ver o resultado. A minha mãe teve que entrar num ônibus e ir lá na faculdade para ver o resultado. E eu não fui aprovada, tentei umas 2 vezes. E aí falei, vou fazer serviço social, que tá aqui pertinho. Tinha, né, acabado de iniciar um curso em Ipatinga, porque até então era também só em Caratinga, né? Falei, tem mais perto, é mais fácil. Você fez em Caratinga? Não, aí eu fiz em Ipatinga, uma das primeiras turmas de Ipatinga. E aí eu fui. Né, não era lá quando criança, adolescente, se me perguntasse, eu nunca ia responder que eu queria ser assistente social. Mas fui e me encontrei, sabe? Me encontrei no curso e ainda quando eu estava estudando, no último período, teve um concurso na prefeitura de Timóteo e eu fui aprovada ainda estudando. Sério? Eu fui aprovada no concurso, eu ainda não tinha nem formado. Estava no último período, mas a instabilidade política da época demorou muito, mais de 1 ano, para poder chamar os aprovados daquele concurso. Aí foi o tempo que eu tive para poder encerrar o curso, me inscrever no conselho, né, de serviço social, e aí estava apta para assumir quando eu fui chamada. Convocada a assumir o cargo. Então, em dezembro do ano passado, eu completei 16 anos, eu já saí da faculdade com emprego. Foi o meu primeiro emprego na área onde eu estou até hoje, né? E aí eu fui, na prática, descobrir que era isso mesmo que eu amava.
Desde quando eu cheguei em Timóteo, né, na prefeitura de Timóteo, eu fui direcionada para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, onde que a gente atende indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade. Seja por uma violação de direitos, uma negligência, um abandono, abuso financeiro, né? São crianças, idosos, mulheres, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, né? Determinado aí pelo juiz por cometer algum ato infracional. Então, esses adolescentes também são atendidos lá. Pessoas em situação de rua, migrante. O CREAS atende tudo isso. E aí eu fui direcionada já para fazer uma dupla, né? Com a psicóloga para a gente referenciar a criança e adolescente vítima de abuso sexual. Foi meu primeiro local de trabalho nessa área. E eu já peguei a bomba, assim. Você já chegou chegando, né? E aí, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo, né, vários trabalhos. Eu tive a oportunidade de estar durante 6 anos na gestão, né? Eu estive na gestão. Estou retornando agora, né, para o meu cargo de técnica. E aí, vamos continuar trabalhando aí nisso que a gente sabe fazer, que a gente gosta, que a gente acredita. Né? É tão legal te ouvir, me remete ao meu passado, né? A gente quase foi colegas da mesma profissão. Claro que tá muito ligado, né? Eu como psicólogo, você com assistência, mas quando eu fui fazer a faculdade, me lembro bem, e à época, a pessoa com quem eu tinha um relacionamento, ela que me escreveu. Eu falei assim, vai lá, escreve pra mim na assistência social, que eu queria fazer. Eu mexi com projetos sociais lá, tinha uma ONGzinha em Goiás de inclusão digital. Pensa nisso o quê? Uns 18 anos atrás? Coisa. Aí ela chegou e falou assim, não, eu te inscrevi em psicologia, tem tudo a ver com você. Cara, eu devo isso a ela. Olha que bacana. Sério. Muito bacana. E aí eu não me via, eu acho que tinha eu era limitado comigo mesmo, não me via capaz, achava assim, nossa, não é pra mim, vai ser uma faculdade difícil, filhos, trabalho. Acabou que eu entrei e foi a mesma sensação que você. Tem coisas que não é a gente que escolhe, é ela que nos escolhe, né? E eu tenho essa clareza, assim, eu não tenho nenhum histórico de assistente social na família. Você, pra eu saber, até assim, hoje é você também, né? Pra saber assim, não, eu acho aquela tia ali uma referência. Nossa, vou seguir. E tal, né? Então, assim, não, muito pelo contrário, eu sou de, né, uma família bem humilde, na minha casa, no meu núcleo familiar, né? Só eu tenho curso superior, Isso era um sonho tão distante. Às vezes nem sonho, né? A gente sonhava com um técnico bem feito. E aí eu tenho um tio, né, irmão do meu pai, que é professor, né, de educação física. E ele hoje dá aula nas universidades, ele mora no norte de Minas. E ele sempre falava assim, olha, você pode escolher ser o que você quiser, mas você vai ser bom naquilo. Se você resolver vender pipoca, você vai ser o melhor vendedor de pipoca. Sabe? E isso incentivava a gente. E assim, as minhas 2 avós viúvas, eu não conheci avô. Você não viveu com avô? Não conheci nenhum avô. Quando eu nasci, os meus avós já eram falecidos. Né? Tanto o pai da minha mãe quanto do meu pai. E aí eu vi a luta das minhas avós. Uma era cantineira de escola, a outra lavadeira de roupa. E criando os filhos. E aí os meus tios, sim, começaram a buscar. Né? Os meus tios mais novos começaram a entrar nesse caminho da faculdade, incentivar a gente, né? Então, os meus pais não tiveram isso, mas eu tive o incentivo, né? Dos tios, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E a gente sabia que não tinha outro caminho, né? Que tinha que ser o estudo, que tinha que buscar o ensino. E aí eu fui. E eu sempre tive o apoio da minha mãe, né? Eu tenho um filho de 19 anos. Já? Já! Olha assim, a gente fala assim, o meu menino, né? Eu tenho um menino. Vai ser eternamente um menino. E, assim, por vezes a minha mãe, né, muitas vezes, não, deixa comigo, pode ir, faz o curso. Então, tudo que aparecia eu pegava, eu fiz as pós-graduações, né, eu fiz pela UFOP, eu fiz pós-graduação pela PUC Minas, eu tinha que ir em BH todo final de semana, durante um ano. Eu fui todas as sextas-feiras do mês em Belo Horizonte. Gente... E aí, a minha mãe que assumia, que ficava, eu tinha esse apoio, né? Esse suporte nos meus pais.
Então, assim, me ajudou demais. Eles não tiveram, talvez, o estudo, mas tinha essa certeza da importância do estudo. Sim. E aí me incentivava, me ajudava. Então, assim foi. E aí, por muito tempo, né, foi só eu e Samuel, meu filho, por um bom tempo. Você tem um? Eu tenho um. Só o Samuel mesmo? É. E aí, agora, recentemente, daqui mês que vem, faz 2 anos que eu me casei. Então, agora somos nós 3. Mas meu esposo também é muito incentivador. Inclusive, eu me inscrevi no mestrado, ele que falou. Ele falou, você tem que fazer mestrado. Eu falei assim, não, mas não posso nem pensar nisso agora. Estava no cargo de gestão, né? Eu falei, como que faz mestrado e tal? E aí, na pandemia, surgiu um mestrado profissional, que a maioria das aulas era online. Nossa. Aí ele falou, é a sua chance. Vamos fazer. Aí era muito documento que tinha que mandar, fazer um portfólio de toda, né, a minha atuação. Ficamos eu, ele e meu filho até quase 1h da manhã, levantando tudo, meu menino escaneando, transformando em PDF, para mandar tudo para a faculdade. E deu certo, assim. Ele é meu maior incentivador, sabe? Então, eu tenho esse suporte nele, no meu filho, nos meus pais, a família. Eu acho que isso faz a diferença. Sabe? Porque fácil não é. Não. Né? Não vai ser para a maioria das pessoas. Para algumas, talvez, vai ser bem tranquilo. Mas você estudar o mês todo sem saber como que eu vou pagar a boleta no final do mês. E ela chega, né? Você tem data. Então, assim, não foi fácil mesmo. Você fez onde? Eu fiz o serviço social na Unipac. No Unipac. Então, assim, nos 3 últimos semestres, né? 3 últimos períodos, meu pai estava pastoreando uma igreja em Marliéria. Eu tinha acabado de me divorciar, meu filho tinha 1 ano de idade. Eu tive que pegar ele e ir embora para Marliéria, porque lá a prefeitura dava ônibus escolar. Para ele? Não, para eu vir para a faculdade. Porque se eu continuasse em Timóteo, além que não era fácil manter uma casa, eu estava desempregada e tudo, eu ainda ia ter que pagar Topic para ir para a escola. E eu não tinha como chegar lá. Então, eu tive que ir embora para Marliéria, para minha mãe ficar com o Samuel para eu vir poder estudar, porque lá tinha um ônibus escolar que trazia os moradores, né, da cidade para a faculdade. Ah, tá. Se você morasse aqui e estudasse... Eu estudava em Ipatinga, né? Aí... Então lá tinha o transporte para Ipatinga. Tinha. Você foi para mais longe? Fui para mais longe para conseguir chegar. E era, Marcos, foi muito difícil. Imagina, você saía da faculdade umas 10, chegava em casa meia-noite. Era mais. A aula acabava quase 11, né? 10 para 11. E eu chegava quase por volta de 1h da manhã. Você sabe que as pessoas veem a gente... quando a gente chega, né? Você tá aí hoje mestre, né? E a gente olha de fora e fala assim, nossa, teve a vida fácil, toda a vida foi muito tranquila, papaizinho correu atrás. Né? Teve não, foi muito difícil. Muito difícil. Eu comia, né? Eu jantava, vamos dizer assim, por volta de 4h30, porque aí eu só ia conseguir comer de novo quando eu chegasse 1h da manhã. E isso assim, amamentando... Né? Meu filho ainda era bebê, ele ficava com a minha mãe e eu vinha pra escola. Nesse intervalo entre sair de lá às 5h da tarde, com o ônibus saía às 5h da tarde. Porque como eram vários alunos, passava em várias escolas. Deixando. E então, na volta recolhendo. Então, para eu chegar às 7h na faculdade, lá no Betânia, em Ipatinga, saía de Marliéria às 5h da tarde. E depois saía, eu era a última que eles deixavam. Tinha eu e mais uma outra colega, até psicóloga também. Aí, nós duas eram as últimas, lá no Betânia. Depois pegava a gente primeiro, o ônibus ficava lá esperando, pegava a gente primeiro 11h. E vinha recolhendo. Eu só ia conseguir comer alguma coisa de novo 1h da manhã. Porque não tinha dinheiro para ficar lanchando na faculdade. Sem contar todo o transtorno, porque essa estrada de Marliéria é uma estrada extremamente perigosa, né? Quantas pessoas já perderam a vida ali. Todo dia indo e voltando. Mas, assim, as dificuldades, igual eu tô te falando, com esse apoio da família, você consegue vencer, sabe? É difícil, sim. Mas não é impossível. Mas a graça tá na dificuldade. Eu costumo dizer isso. Quando recentemente eu atendi uma família, me procurou uma família por causa do filho, né? Aí que não sei o que eu faço.
Já falei que eu conserto, que eu mexo, que eu arrumo, que eu faço qualquer coisa para poder, para que ela possa, para a pessoa desenvolver a carreira, mas ninguém não quer, tá muito bom, tá tranquilo. Eu falei, mas será que a culpa é dela por não querer ou sua, por facilitar demais? Então, na verdade, eu costumo dizer isso, a psicanálise vai falar muito sobre isso, né? O que movimenta a gente é a angústia. Né? Você tinha todas as situações que seriam desfavoráveis para você estudar. Não, eu sou mãe agora, tenho que dedicar ao meu filho, não posso deixá-lo, não tenho recurso. Muita coisa. Mas tinha uma angústia. Eu preciso ser alguém. Agora que é a minha hora. Se eu não for, o que esse menino vai ser? Como é que eu vou carregar esse menino pro resto da vida? Né? E aí é essa angústia que faz a gente movimentar. Então, hoje a gente toma muito remédio, né, para apaziguar, para tirar a ansiedade, para tirar a angústia. Aí a gente acaba ficando assistindo Netflix. Verdade. Porque a gente não quer angustiar. Não movimenta. Não movimenta. Né? Aí você vem com essa bagagem, né, como mãe, eu acho que isso soma muito na sua atuação, né? A paternidade nos ensina demais, né? Ser pais e mães é desafiador. Sim. E ao mesmo tempo preocupante, né? Eu acho que muito que você preocupou ao longo desses 19 anos, você tá com 19? 19. Talvez você lidou com muitas coisas nesses 19 anos que foi, durante muito tempo, medos de vivenciá-lo na sua realidade. Sim, com certeza. Né? Eu percebia isso muito claro quando eu atendia mães que chegaram lá por encaminhamento do juiz, né? De uma audiência, alguma coisa assim, porque os filhos cometeram ato infracional. Eu percebia muito, eu falei assim, nesse lugar eu não quero estar. Pelo amor, me ajuda, me dá sabedoria. Jesus me ajuda mesmo, né? Assim, porque mesmo com o apoio dos pais, mas avô você já viu, né? Não, diz que o avô é o pai que todo filho gostaria de ter, né? Pois é só para poder bajular. Só. E aí a correção mesmo, a cargo, né? A meu cargo, assim. Sim, a educação é dos pais. E aí eu sabia assim, meu Deus, não deixa eu estar do outro lado ali um dia, né? Com meu filho, porque cometeu um ato infracional e tal. Sei que existe inúmeras, né? Existe acidentes, existe, né? Coisas, como diz, às vezes acontece com dolo ou não, né? Mas eu sabia que era aquilo que eu não queria. Eu queria batalhar para poder criar meu filho de uma outra forma, sabe? E quantas mães chegaram perto de mim e falaram assim, olha, o juiz mandou vir, ele não quis vir, eu vim no lugar. Eu posso assinar por ele, eu posso ir lá fazer o serviço na comunidade para ele. Eu falei, não pode, é ele, sabe? Essa responsabilização. Aí eu ficava pensando, gente, não, os papéis estão invertidos, né? Você percebe que onde está o cerne de tudo, né? Sim. Começa na criação. Quando eu quero assumir a responsabilidade que é dele, mais uma vez eu tô marcando o lugar que eu falhei. Isso. Que eu falei. Não pode, é ele. Ele tem que se responsabilizar. Mas se ele não vier, o que vai fazer? Eu falei, vai preso. Né? Se ele rescindir, ele vai para um centro socioeducativo, ele pode chegar à internação, né? E assim, depois que fizer 18 anos, não acha que virou a chave, fez 17 anos, 11 meses, 29 dias ontem. Hoje acabou tudo que não, até os 21 anos ele ainda pode responder, né? A lei vem falar disso. E aí eu falei, não, a responsabilidade é dele. Enquanto a senhora vier assinar por ele vai continuar aprontando. Não vai mudar. E o sentido do serviço socioeducativo é de aprendizagem, né? Sim. Responsabilização. Educativo, não é? Ele está precisando de reeducar. Então essa é a ideia, né? Não, eu vou fazer por ele. Então você continua sendo vai continuar resolvendo nada, que eu vou né? apagando os seus incêndios como sempre. E ele tá livre para continuar aprontando, né? Aprontando. Então, realmente, assim, o fazer profissional me dava muita bagagem para saber como atuar também com meu filho, né? Para dizer, eu sei o que eu não quero, né? Então, vamos tentar por esse caminho aqui, porque para chegar onde eu quero, né? E assim a gente vai seguindo. Que bom que deu certo e tá dando, né? A gente vê um homão lá, o cara responsável, um menino bom. Graças a Deus. Eu acho que o pai não vai descansar nunca. Não tem jeito. Vai ser igual você falou, meus meninos. Vai ser meus meninos. Aí a gente vem aqui para esse desafio hoje, né? Desse papo que é uma preocupação. Nesse percurso aqui nosso na mesa, a gente recebeu aqui já alguns temas relacionados à infância. Eu já recebi um psicólogo, Rodolfo, que falou sobre
a proteção da criança, na perspectiva do conselhos, né? Foi muito legal. Eu tive aqui o Enéas, que falou sobre alienação parental, que também é uma proteção para a criança, né? Que os casais se separam. A gente viveu isso, né? E em algum momento da história há uma confusão do que é criança, do que é ex-casal. Bagunça. Quando os casais não têm maturidade, quem sofre são os filhos. São os filhos. Aí também precisa. Aí a gente vem para hoje aqui para um tema que eu acho que é mais profundo ainda. A gente vai falar de violência contra a criança. Sim. Aí quando a gente pode abrir um parênteses, né, sobre a questão da violência sexual, que eu acho que a turma entende ser a mais grave. Né? Mas até chegar nessa violência sexual, tem muita coisa que acontece, né? Eu fiz o dever de casa. Se eu tiver errado, você me questionou. Mas eu vi que estatisticamente, eu não sei se esse número é atual, mas me parece que no Brasil se registra em torno de 180 casos por dia de violência sexual contra a criança. Sim. E ainda há uma subnotificação. Nem todos os casos são registrados. Isso é o que foi trazido ao sistema, que foi registrado. Então, esse número... Ou que teve um boletim de ocorrência, ou uma ficha de notificação compulsória pelos órgãos da saúde, pelos órgãos de saúde, né? Uhum. Se chegar numa unidade básica de saúde, num hospital, eles são obrigatórios a preencher. Dado o atendimento, porque se você parar para pensar, então, esse número aí... É muito maior. Isso é tão verdade o que você está dizendo, porque quando a gente fala assim, foi pego, o fulano está preso, ele já fez muita coisa. Até ele ser pego, a cadeia de abuso foi extensa. E aí você pensa, talvez ele foi preso por um pai, uma mãe que foi lá e denunciou, mas ele só abusou daquela criança. Então, a história... Porque eu costumo dizer isso, né? O abusador, ele não tem limites. Não. E o Anuário da Violência, né, do Brasil, ele é produzido com dados mesmo da segurança pública. Uhum. Polícia Civil, Polícia Militar, essas fichas de notificações compulsórias, né, que o Ministério da Saúde informa. Ele trouxe que em 2024 era um estupro a cada 6 segundos. 6 minutos. Cara? Um estupro a cada 6 minutos no Brasil. No ano de 2024, foram mais de 83.900 vítimas. E é bom a gente ressaltar. Isso foi registrado. Registrado. Isso é o que, assim, a gente está falando aqui e as pessoas podem acessar, se digitar no Google lá, Anuário da Violência no Brasil. Você consegue, né? Ano a ano, assim. E esse, eu tô falando de 2024. Mas, assim, é o que foi registrado. Só consegue mensurar o que está registrado. E a gente ainda tem a cultura de não registrar. A gente vai falar sobre isso, eu quero até que você segura, porque eu acho que é um ponto que a gente tem que mergulhar bastante, porque só para a gente nortear a profundidade disso, porque esses abusos, eles só acontecem porque há acesso. Sim. E se há acesso, é porque está na cozinha da gente. Sim. Está dentro de casa. A grande maioria são pessoas conhecidas. Ou parentes próximos. Próximos. E que a dificuldade, Marcos, também é da vítima, quando criança, né? Quanto mais se identificar. Nova, e entender que aquilo é um abuso. Porque é uma pessoa que eu amo. É meu tio, é meu avô, é meu pai. Sabe? E às vezes a criança é tão nova que vai ser difícil. Eu já atendi no CREAS uma mãe desesperada, porque o filho dela tinha 3 meses de idade. Pensa na brutalidade. 3 meses. E aí, dando banho, ela percebeu vermelhidão ali na área, no ânus mesmo, da criancinha. Ela falou, gente, mas esse menino não vai lugar nenhum, né? 3 meses de idade, só mora eu e meu esposo dentro de casa, e familiar começou a vigiar. Era o pai. O pai. Sabe? Então, assim, às vezes a não notificação é porque a coisa é tão chocante que a pessoa... Se bloqueia, né? Bloqueia. Ela não quer nem acreditar que aquilo está acontecendo, sabe? É assim. É um tema que a gente precisa falar para quebrar esse tabu. Não, a proposta da mesa é essa, né? E esse mês é um mês especial. Sim. Né? Sim. Você não está aqui por um acaso. A gente está margeando essa conversa já tem um tempo, né? Porque
Eu acho que mês de maio é o mês laranja, né? Isso. Maio laranja. Você pode até falar um pouquinho Sim. dessa campanha, né? Que é nacional. Sim. E da importância dela, né? É uma campanha âmbito, né, nacional, onde o país todo para poder reforçar a importância da prevenção, né? A gente fala o enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, porque tem diferença. Tem diferença. Né? A exploração eu já vivenciei na clínica. Sim. A mãe explorando a filha sexualmente. A exploração é isso, é quando envolve algum ganho, né? Sim. Tem alguém ganhando por trás daquilo, envolve dinheiro, sabe? E às vezes eu costumo, para ficar fácil de entender a diferença, né, do abuso e da exploração, eu falo que exploração é quando alguém está ganhando alguma coisa por trás, usando a criança como um objeto. Às vezes, aí o que eu gosto muito de falar, assim, trabalho infantil. As pessoas falam assim, criança não pode trabalhar. O trabalho infantil não é crime. O crime é a exploração do trabalho. A gente tem leis aí pra isso, né? Sim. Você tem aí o menor aprendiz. Exatamente. Que você respeita Sim. os limites infantil, o desenvolvimento. Que é até incentivo, né? Ao que ele está exposto ali, né? Quais os cuidados, a carga horária, de acordo, né, com a idade, o trabalho. O que não pode é você usar aquela criança para ter um lucro como uma mão de obra barata. Né? Exato. Então, a gente tem lei, sim, que regulamenta. E graças a Deus, porque no passado, no tempo do seu pai, do meu pai, eles começaram com 14, sim. 13 anos. E não é raro a gente ouvi-los dizer assim, eu tinha que trabalhar para ajudar dentro de casa. Literalmente, os mais velhos trabalhavam para criar os mais novos. Isso, eram muitos, exatamente. E aí, parece que eu trabalhei e não morri. Não morreu. Mas raramente nós vamos encontrar os nossos pais estudados, formados, eles tinham que estar estudando. E aí você pega os mais novos, que tiveram mais oportunidades, estão graduados, com salários melhores, com as aposentadorias melhores, com qualidade de vida melhor, e até com mais paciência, entendeu? Com mais entendimento sobre o tratar da sua própria saúde, né? Então, assim... tiveram mais oportunidade. Sim. Quando a gente fala do trabalho infantil, a preocupação é que eles tenham oportunidade. Isso. É que não serve. Então, a exploração que é o ponto, né? Não é o trabalho em si, é a exploração. Então, trazendo aqui, né, para a questão do abuso sexual, a exploração, quando alguém alicia essa criança, né, para tá tirando lucro em cima disso, e o abuso é aquele que acontece ali dentro de casa, né, como a gente falou, com conhecidos, com amigos, e que, assim, infelizmente, é muito mais comum do que a gente pensa. A gente não queria, né? Então, pensando assim nessa dinâmica que você está dizendo, né, e que os dados estatísticos dizem que a facilidade com que esse adulto, geralmente é um adulto, né? Nem sempre, às vezes é um adolescente, alguém com um pouquinho mais de idade, entendimento, né? Mas qual que é a dificuldade que a gente tem, cara? Porque é tão presente, é tão real, e porque ao mesmo tempo é tão difícil da gente enfrentar essa violência. Porque igual você falou, tem que aparecer. Para você poder lidar com ela, você tem que saber. Mas ainda é muito difícil. Até para poder os governos, né? União, Estado e município, desenvolver políticas públicas que vêm de encontro a isso, recursos, né? Para financiar campanhas, financiar atendimento para essas pessoas, esses números têm que aparecer. Porque se eu não tenho casos, não justifica eu ter uma equipe para atender, né, essas pessoas. Então, por isso que é importante. Mas a dificuldade, né, nossa, aí eu me coloco como sociedade mesmo, é de identificar, porque a gente não consegue associar os sintomas. Porque a criança, às vezes, né, tem alguns sintomas que são físicos, tem alguns sintomas que são psicológicos. E aí os físicos, como eu falei aqui, da vermelhidão, né, na área genital, às vezes quem é o cuidador ali, a mãe, a avó, não percebe, né? E eu tenho uma criança que chegou pra gente
a mãe, né, foi procurar atendimento lá no CREAS, ela tinha constantemente infecção de garganta. Constantemente, mas assim, era antibiótico, sempre antibiótico. Aí falou, gente, mas nem tá fazendo frio, o tempo nem mudou. Aí a gente foi ver que tinha um familiar que beijava ela na boca. É? E aí pedia ele passava. Né, assim, a saliva dele, um adulto, né, o organismo da criança não tá pronto para combater aquilo ali. E aí a gente foi ver. Então, assim, nem sempre o abuso, né, vai ser uma penetração. Sim. Sabe? Nem sempre vai ser o ato em si. A gente faz a leitura da violência como esse ato mais grotesco, Sim. né? Às vezes é um toque, é um passar de mão, isso, é um abraço. Sentar no colo. A forma de abraçar. Exatamente, né? É um beijo que deixa a criança ali constrangida. A fala. É solicitar hoje com as redes sociais, é solicitar uma foto sem roupa. Né? Então, tem várias formas. E aí, a gente tem que começar a perceber, por exemplo, aquela criança na parte física, né? Tá em vermelhidão, né? Infecções. É uma criança que... né, o choro tá constante, aí a gente já associa com o psicológico, ela dormia bem, agora tá com sono agitado, acorda à noite, do nada. Aquela pessoa que ela sempre gostou, não quer ficar mais sozinha perto dela, na hora que você fala assim, vai na casa da tia, não, mãe, não quero. Aí você acha só que a menina tá fazendo pirraça. Ainda obriga, né? O pai tem um tal de, chega um amigo, dá um abraço no tio. E às vezes a criança não quer. Não quer. E às vezes você tá expondo a criança. Exatamente. Né? Então tem que saber, olha, não é nada assim isolado, não pode ser uma coisa isolada. Mas aí você começa a observar, tem crianças que apresentam até sangramento nas regiões genitais, dificuldade de andar, né? Infecções sempre na boca, de garganta. Então tem que começar a observar. É por isso que a gente fala que a tarefa da paternidade não é só pôr no mundo, né? Não é. E às vezes a gente acha que pôs no mundo, não deixa faltar nada. Não é só prover. Não é só prover. Né? Não é. Não é. E você tem que educar, você tem que ensinar sobre essas coisas da vida, para eles também saberem como se proteger. E assim, essa criança, na maioria das características que você citou, a gente pode enquadrá-las nas não verbais, né? As crianças mais novinhas que não vão comunicar tanto. Sim. Né? Aí essa observação, esse olhar do pai é muito importante. Né? Mas até nas maiores, né, adolescentes, talvez, porque vem com ameaça. É porque tem um tal também que o adulto diz muito, né? Criança inventa demais. Exatamente. E aí vem junto com ameaça. Você falar, ninguém vai acreditar em você. Eu mato seu pai. Eu mato seu pai, eu mato seu... A gente atendeu o caso que eram duas irmãs e falava assim, eu mato a sua mãe e sua avó. Elas não queriam que a mãe e a avó morressem. Então ficou calado enquanto até, né, alguém perceber, descobrir. Então, assim, é muito complicado porque a criança, ela tá numa posição vulnerável, né? Porque, como a gente já falou aqui, que é alguém que ela ama, que ela respeita, alguém que hierarquicamente está acima dela. É um professor, é um tio, né? É alguém a quem ela deve respeito, obediência. Então é muito complicado você identificar e separar isso, né? Uma vez que identificou, né? Foi identificado, tá acontecendo alguma coisa com essa criança, né? A mãe, o pai, alguém teve essa percepção. E como que a gente faz? O que você faz? Não se cale. Essas são as 3 palavrinhas mágicas. Procurar um órgão. Mas é muito difícil provar. É, né? muito difícil. Muito difícil. Mas até para a justiça, a palavra da criança... Conta muito, muito, sabe? Sempre parte do princípio de que ela está falando a verdade, assim. E aí, até o governo do estado do Paraná fez uma campanha muito interessante há uns anos atrás, que era não se cale, chega perto da professora, da mãe e chora.
chora. Se você não vai falar o que está acontecendo, né? E a gente faz essa orientação para as crianças, passa uns videozinhos de uma forma mais lúdica e tudo, didática, e a gente, né, leva essa informação para eles. Olha, chega perto de quem você confia, uma pessoa que você gosta. Lá nas igrejas a gente trabalha, a tia da escola dominical. Se você não sabe falar o que está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa que te angustia, chora. Chora, nós vamos buscar entender. E aí, mas para isso, o adulto precisa ter essa orientação. O adulto precisa ter esse esclarecimento, porque aí a gente vai procurar os serviços, né? É o Conselho Tutelar, é o CREAS, né? Com a equipe lá para atender esse tipo de violação. Isso, o que acontece em alguns casos, ou na maioria deles, que às vezes é o provedor que está provendo esse abuso. Aí a mãe... É o que acontece na violência doméstica também, não né? É? A mulher, por vezes, se vê amarrada ali e fala, vou perder meu sustento, né? E aí, e realmente, ela precisa do sustento, né? Dela, dos filhos. E aí que envolve toda uma rede de proteção, Marcos. Toda uma rede de proteção. Você que trabalhou os últimos 6 anos da sua vida dentro... Não, na verdade você está 16. Isso. É porque os últimos 6 anos você teve à frente da rede. Você representou a rede, né? Eu trabalhei com você distante. Cara, a rede consegue... A rede... Falta muito. Eu não quero Falta muito para ela ser perfeita, sabe? A perfeição, acho que a gente não... Mas a gente até brinca, assim, quando a gente fala... No serviço social, a gente tem um termo, a rede socioassistencial. Gente, o que é uma rede? É um nó e um buraco. Um nó e um buraco. Se você pega uma rede de balanço, de dormir, ela tem vários nós ali e os fios, né? Uma rede de futebol, ela tem os buracos. Então vaza, né? Mas ela consegue cercar. Sim. Né? Então, existe uma rede. Hoje nós temos em Timóteo uma delegada, né? Que é a primeira vez que Timóteo tem uma delegada mulher que tem esse olhar. A delegacia de Timóteo hoje, quem está à frente dela? É uma mulher. É uma mulher? Não é mais... doutora Valdimara. É uma mulher? Desde quando o delegado se afastou, né, que ele candidatou, ela veio, assumiu e ficou, doutora Valdimara. Sim, excepcional o trabalho dela nessa questão da violação. Olha, ela é tão boa que não se fala, que você não ouve. Porque ela está trabalhando. Ela está trabalhando. Não é? Isso Verdade. Aí. Então, assim, hoje a gente tem, né, o Ministério Público, então... Tem uma promotoria aí também que é pesada, que o pessoal, criança e adolescente aí, são bem atuantes, bem fortes. Muito atuante. Muito atuante. Timóteo evoluiu demais. Então a gente tem esse serviço, sabe? Agora, acreditar no serviço, Acreditar. Né? Nós temos as unidades de saúde, nós temos serviço de atenção à mulher, vítima de violência ligado à Secretaria de Saúde, né? Nós temos um protocolo estabelecido. Se aparecer, por exemplo, o sinal foi identificado pela professora, lá na escola. Eu ia falar sobre isso, o papel da escola, né, cara? Isso, existe um fluxograma construído, sabe? Um fluxo de como que eu vou encaminhar essa criança, pra onde? A criança tá lá, né? Às vezes a tia vai ajudar no banheiro, vai, né? E às vezes é em quem ela confia. Ela chega e conta pra tia. Sabe? Você sabe que você tá falando um negócio? É assim, os pais têm muita dificuldade de levar os filhos no psicólogo. Você sabia disso, né? Sim. Tem uma resistência Tem ainda. muito grande. Por quê? Porque quando a criança... Eu lembro muito bem que quando o Marcos Filho estava começando, saindo dessa fase ali do sexto, quando eu formo, acho que tá entrando para essa 9, 8... 6, 7 anos eu tava na faculdade. Aí ele, comportamento alterado e tal, falei com a minha professora. Nossa, Marcos Filho tá, não sei o que e tal. Ela falou assim... O que mudou lá no seu ambiente? Alguma coisa mudou. Por que os pais não levam? Porque vai expor o problema da casa. Que a criança conta tudo. Tudo. Meu pai tá batendo na minha mãe. Minha mãe fez isso, isso e isso. Tá assim, assado. Então eles não levam porque, na verdade, a criança não é problemática. É o ambiente. É o ambiente. É isso aí. A gente ambiente. até fala isso assim. Quando as pessoas... mas a violência sexual de criança e adolescente acontece só em famílias vulneráveis, famílias socialmente econômicas. Gente, não são as famílias que abusam. É o indivíduo, né? Então,
não é a criança ali que é o problema, né? É o contexto. Então, tem que olhar indivíduo por indivíduo. O que está acontecendo, né? Esse pai, às vezes perdeu o emprego, está alterado em casa, né? Então, uma série de coisas, de possibilidades. A gente não consegue mensurar um porquê, né? Não existe detalhe. né? Não. É porque não tem recurso financeiro. Não. Eu conheço inúmeras famílias. Você deu o relato. Sim. Da sua formação. Sim. Com tanta dificuldade. A gente não nasceu no berço de ouro, né? Não mesmo. Nós não somos o alecrim dourado. Não. Né? Estamos construindo a história a sangue, a suor. Né? E graças a Deus por isso. E nem por isso tivemos essa dificuldade na família. Porque graças a Deus tem uma formação legal. Tem uns pais bem estruturados. Mas eu tenho relatos de abuso na classe AAA. Sim. Tá em todo canto, não tá só num lugar. Talvez na classe AAA há uma proteção maior. Esses provavelmente nem chegam a ser registrados. Né? Porque vão ser atendidos em consultórios particulares, né? Nem tem chega. Amigos. Porque se vai para o conselho tutelar e ele encaminha para o CREAS, aí não, aí vai gerar um boletim de ocorrência, uma ocorrência, um processo judicial, o juiz vai querer relatório daquele caso. E aí esses talvez nem a gente nem chega a conhecer. Nem chega, vira estatística, não vira estatística. E daí talvez o buraco. A dificuldade, né? Que acaba prejudicando, né? Porque acaba que cai na morosidade do sistema judiciário, né? Muitas denúncias dessas não avançam. Isso. Muita coisa. Então, assim, não vai dar em nada mesmo. Né? E assim, até essa estrutura também precisa melhorar, né? Como eu falei, a rede tem buracos, né? Tem falhas. Eu já fui, enquanto profissional do CREAS, acompanhar uma criança e aí era o dia da audiência, ela ficou lá aguardando junto com o agressor. E ele veio da cadeia, estava lá de uniforme laranja, preso, 2 policiais do lado. Você imagina? Eu tava com medo. 2 policiais armados. Eu fiquei vai sobrar com medo. Até pra mim. Aí eu falei com a avó, ela era a avó, né, que cuidava. Eu falei assim, eu posso descer e passear com ela ali embaixo? Tipo assim, pra gente não ficar aqui, sabe? Até a hora de ser ouvida. Então, assim, não tem um local adequado para receber aquela criança. Hoje já está se evoluindo muito, né? Que fala do depoimento sem dano. Eu não sei se existe algum depoimento que seja sem dano, né? Já é traumático, só tudo que está acontecendo. Mas, assim, eles falam depoimento especial, né? Que a criança é ouvida sozinha, numa sala, com brinquedos lúdicos e tal, sem levar ela para esse ambiente da audiência, né? Judicial. Porque é tudo muito hostil, né? E aí a gente precisa muito ainda evoluir nesse sentido, né? Claro, essa preocupação deveria ser uma preocupação prioritária. Né? A criança ela está sendo construída. Sim. As marcas que essa criança vai ter, isso vai refletir no que ela vai ser como cidadão, como sujeito futuro, né? A inscrição do desejo dela, né? A inscrição que está... É como o artesão que está lá lapidando a sua peça, essa criança está sendo lapidada. Exatamente. Né? Aquela marca vai ficar. A gente está inscrevendo nela. Aí, e ela absorve e aquilo, né, vai ficar. Então, assim, a legislação, né? O Estatuto da Criança vem dizer que criança é prioridade absoluta. Né? Mas, e aí? Será que é mesmo? Absoluta de quê? Antes de quê? Antes de quê, né? Qual que é o parâmetro? Porque aqui no nosso município mesmo, nós não temos uma vara específica da infância. Não tem? Não. O mesmo juiz da vara criminal responde pela vara da infância e juventude. A gente não está falando sobre a legalidade e sobre a capacidade que ele tem plena. Claro que mas não. É a demanda. Exatamente. Você entendeu? Até que aquela pasta chegue para ele. Já tem vários outros crimes ali na frente. Entendeu? Né? A demanda. Então, é muito complicado. Né? Uma estrutura toda. Essa vara, a lei, você que está mais ligada nisso do que eu, ela exige uma vara especial com base numa população mínima. Com base no mínimo da população. Em Timóteo nós não temos nem 100 mil habitantes.
Então, Então, o número de juízes é reduzido, reduzido. né? E aí eles respondem por mais de uma vara, cada um deles, né? Não só esse da infância. Mas é a estrutura que se tem. E aí só o Tribunal de Justiça, né? E aí com questões federais, recursos também, né? Porque tem que ter esses recursos do governo do estado para poder ampliar esse número de juízes, porque realmente é um déficit, né, muito grande no país como um todo. Isso não é peculiaridade de Timóteo. Não. E Timóteo ainda eu acho que nós temos estruturalmente a nossa cidade, uma cidade muito generosa, vamos dizer assim, porque a gente tem um parque industrial muito forte. Então, assim, o nosso PIB não é um PIB, é um dos PIB destaques do estado, né? A gente tem uma receita boa, bacana, né? E ver-se isso, eu disse isso aqui na mesa algumas vezes, por exemplo, eu mais uma vez te parabenizo, né? Porque você estava à frente da pasta nos últimos 6 anos, eu trabalhei os últimos 3 na assistência, e eu pude presenciar o que foi a assistência do município nos últimos 3 anos, o trabalho que a gente fez com idosos, que a gente faz, foi, cara, que loucura. Né? Então, assim, tudo isso pela gestão, né? Passa pela gestão. Sim. Então, foi uma gestão brilhante. Eu acho que tenho certeza que o timotense sabe de onde a gente estava e de onde a gente foi parar, né? E eu falo isso comparando de onde eu estava, que eu morei numa capital 20 anos. Cara, e nós demos show na assistência. Eu falava isso com você durante os anos todos que eu estava na assistência, que eu ficava admirado com o tipo de trabalho que era feito. Então, falando assim, no âmbito dos 60 mais, e tem da criança e adolescente também, que eu trabalhei com as crianças e adolescentes. Então, cara, diante de tudo isso que foi feito, a gente vê como ainda é uma lacuna muito grande, como esse buraco é fundo, como que a rede... às vezes a gente precisa diminuir os nós, né? Trazer ele para mais perto, porque o peixe pequeno... Passa. É isso aí. Né? Então, a gente precisa, né, investir mais em informação. A gente fica muito, Marcos, no depois que já aconteceu. Cara, remendar. A prevenção ainda não se tem, né? Por isso que o maio laranja é importante. Ele é esse momento, mas também não dá para ficar só no mês de maio. É o que eu quero te falar, por exemplo, porque a gente vai trabalhar o maio a gente tá trabalhando para nossa audiência que tá aqui. Se você tá gostando, aproveita, curte aí, se inscreva, não deixa passar, né? Mas esse é o povo final. Sim. Eu acho muito bonitinho. Eu fui na igreja do Alegre, a Assembleia de Deus do Alegre. Lá tem um polo da Asas, e eu fui lá um dia. E atendi uma senhora lá, escuta, só acolhimento. E na sala que eu fui, na parede, eu olhei, tinha uns desenhos da tia ensinando no lugar que pode tocar, no lugar que não pode tocar, o que pode, o que não pode. Semáforo do toque. Sinal vermelho, verde, amarelo. Isso. Então, eu acho que a prevenção começa aí. É isso aí. É esse trabalho que nós temos feito, sabe? Isso aí. Recentemente eu fui convidada, né, pelo pastor Egídio, que é o pastor desse Ministério Infantil da Assembleia de Deus, para fazer uma palestra lá na sede, tanto para as crianças quanto para os adultos, os pais, os professores. E aí a gente trabalhou com isso. Aí depois desse convite aí na sede, né, da igreja no Olaria, outras congregações também me convidaram, fui, participei. Então, assim, a gente precisa levar essa informação. E na hora que termina a palestra, o tanto de gente que fica ali esperando para vir dar um retorno, fala assim, nossa, você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Nossa, você falou isso, e é isso mesmo. Sabe, assim, porque a pessoa no dia a dia não para pensar isso. Então, a informação tem que chegar, né? E, Rosana, a gente trabalha muito, igual você falou mesmo, com as pontas. Por exemplo, os projetos sociais de Timóteo. Balé, judô, futebol. E no futebol, é um campo... todos são. Todos são. É o acesso, né? É o acesso. Você teve acesso, tem que ter cuidado. Isso. Você está cedendo acesso, tem que ter cuidado. Só que a gente não trabalha. Isso eu falo, por exemplo, falando sobre autismo aqui há pouco tempo, e a gente fala, mas a gente tem que incluir... O que a gente faz, por exemplo, a forma como a gente lida com o preto. Sim. Né? As políticas públicas, a educação. E a gente ainda sofre com racismo. Sim. Mas a gente tá batalhando há quantos anos? Isso. Ensinando a sociedade. Daqui a um tempo, e isso aí, ser, né, mitigado, talvez. Exato. Pra gente ter o menor dano possível na sociedade.
Mas e aí? O que nós estamos fazendo para construir? Por exemplo, você tem acesso lá na Assembleia de Deus. Sim. Mas quantas crianças não vão na igreja? Isso. Quantas crianças estão na periferia, que estão lá brincando no meio da rua? Sim. Você viu o caso do outro que passou e pegou a criança na rua e levou. Sim. Então, essa formação de você chegar e falar, pai, é assim. O mundo é assim. Porque às vezes nem o pai sabe. Tem a noção de que aquilo pode dar em um abuso. Mas aí, é isso que eu tô falando. Assim, a equipe, né, do CREAS, onde eu atuei por um bom tempo, ela tem esse papel e ela faz isso. Dias escolas, sabe? E agora em maio intensifica. Mas é plano de trabalho do ano. Dias escolas, de ir aos conselhos, de ir na comunidade, sabe? Mas o gargalo lá no CREAS, são quantos assistentes sociais? São 4 assistentes sociais, 3 psicólogos. Então, uma demanda... imagina, se você pegar só uma e não escola... é só abuso sexual, tem todas as outras coisas. Você lida com todo tipo de assistência. Ali é o gargalo. Sim. Você vai pegar o idoso, a pessoa em situação de rua, tudo. O dependente químico, o adolescente, gestação indevida, aí vai. Aí você tem que... Tem muita coisa. Como é que você vai fazer campanha o ano todo para atender essa demanda? Então assim, é pontual, né? Se a escola convida, a equipe tá lá. E intensifica em maio. Mas durante todo o ano, isso é falado, é trabalhado, faz grupos com esses adolescentes, né? Com as mães. Então, falando de mães, essas palestras que você vem dando, você lida muito com mães, pais, né? Sim. Então lá você trabalha a ideia da como você educar seu filho sobre o corpo e seu limite. Eu acho que deve ser um ponto... E com as crianças, esse vínculo, olha, aconteceu alguma coisa, conta pra mamãe. Conta pra mamãe, não tem que ter segredo com a mamãe. E a ideia de mostrar pra ela que não pode, né? Sim. Porque a gente tem um tabu... que não pode falar. Esse lance da sexualidade, a gente lida como algo assim. Quando tiver adulta, ela descobre. Tem uma missionária que me procurou, que estava indo viajar para fazer um trabalho missionário lá em Argolo, na Bahia. Né? Você já deve ter ouvido falar de lá. Meu pai chegou a pastorear lá, né? E aí ela me procurou, querendo esse material do semáforo do toque, e eu disponibilizei pra ela. Tem uma musiquinha, é bem legal, bem legal. E aí eu disponibilizei pra ela os videozinhos e tudo, falei, olha, expliquei como que era, que não daria pra eu, né, estar lá. E aí ela falou assim, mas como que você vai falar? Como que eu posso falar com a criança pra não deixar tocar na genitália? Que nome que eu vou dar? Ela preocupada, assim, como que eu vou falar? Que nome que eu vou falar? É como se aquilo fosse uma coisa que não pertencesse ao corpo, né? Aí eu falei assim, cada criança vai dar o nome que quiser. Né? Tem família que fala que é pepeca, que é o piu-piu, é deles. Ela vai entender. Sim. Né? Assim, quando falar assim, você encostou, você não gostou, foi uma coisa que não te deu tranquilidade, que doeu ali no coração, que te incomodou, deu um beijinho, mas você não gostou. Não cale, fale com a mamãe, né? E assim, existem várias formas, Marcos. Eu tenho uma experiência, assim, pessoal até, né? Porque eu vivenciei, assim, da minha família. A minha cunhada, ela mora numa outra cidade, não é aqui em Timóteo, ela mora numa outra cidade e ela trabalha com transporte escolar. E na hora que ela deixou a criança na porta da escola, a menininha de 9 anos entregou uma cartinha e falou assim, 9, acho que 11 anos. Entregou uma cartinha e falou assim, tia, você lê depois, tá? Quando você chegar em casa. E aí, na carta, a menina descrevia detalhes do que o tio, ela não tinha pai, a mãe já era falecida, uma tia, irmã da mãe, pegou para cuidar. E aí, o marido da tia, ela chamava de pai, porque foi criado pela tia, né? E aí, que ela descrevia detalhes do que o pai, né, esse tio, fazia com ela. De tirar roupa, né, a roupa, e detalhes. Ela escreveu com detalhes. A minha cunhada ficou tão apavorada, me ligou desesperada. Eu lembro que eu estava numa reunião, ela insistia na ligação, insistia. Eu falei, gente, vou ter que sair aqui para atender. E aí eu atendi, ela falou assim, pelo amor de Deus, eu acabei de deixar a criança na escola. Ela me entregou uma carta, eu vou mandar uma foto aí pra você. E aí ela falou assim, o que eu faço? Eu falei, você vai denunciar. Não, mas eu tenho medo
desse pai, né, dela, tio, vinha atrás de mim, porque ele sabe que sou eu que levo a van pra escola e tal. Aí eu falei com ela assim, não, mas se você é adulta, casada, dona de si, tem medo, imagina o que essa criança tá passando. Ela também tá com medo. E ela confiou em você. Você vai conseguir deitar hoje à noite com a cabeça do travesseiro e saber assim, aquela menina tá lá. E ela vai continuar? Sabendo assim, acabou a aula, ela voltou pra casa, E o tudo de tio novo. chegou do serviço e ela tá passando... Você vai conseguir dormir? Falei com ela, sabe? Ai, mas eu não sei o que eu faço, eu tenho medo. Falei, não tem que ter medo. Ela também tá com medo, né? E aí, com muito custo, consegui incentivar, consegui mobilizar e prestou queixa e levou a carta e tal. E assim, ela ficou com tanto medo de outras pessoas verem a carta, até dentro da casa dela, os filhos, que ela tem filhos pequenos ainda, ela queimou. Aí, quando a gente foi, eu acompanhei ela, quando a gente foi na delegacia, aí a primeira coisa que o delegado falou, cadê a carta? Oxe, aquilo é uma prova. Aí eu queimei. De tanto medo, sabe? Então, assim, nós estamos falando de pessoas adultas que Sim. não sabem lidar. E aí a gente tinha o print lá da conversa que ela tinha me mandado e tal. E então, assim, é muito complexo, ainda é um tabu, a gente precisa falar disso para quando acontecer, se acontecer conosco, a gente saber agir. Para proteger, né, a criança, para proteger esse adolescente. Porque é uma lacuna que nós temos em nós, assim, enquanto sociedade. O que eu faço agora com essa informação? E quando você tem essa informação, você não passa a ser apenas um ouvinte, mas você se torna cúmplice. Exatamente. Se torna cúmplice. E aí, eu até fiz questão de conferir aqui antes da gente começar, que é o artigo 258 do Estatuto. Leia ele. Posso ler? Por favor, eu acho importante ficar registrado. Ele fala assim, ó, o artigo 258 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de atendimento de atenção à saúde, né, de informar ou encaminhar à autoridade judiciária, caso tenha conhecimento, ele prevê multa e, em caso de reincidência, o valor dessa multa, né, dobra. Então, assim, ele vem falar de médico, de enfermeiro, dirigente de estabelecimento de saúde e educacional. Os professores de creche. Você sabe que se estende, então, assim, né? Por exemplo, eu, quanto psicólogo, eu sou obrigado. Estabelecimento de saúde. Exato. Né? Então, assim, uma obrigação que é nossa. É um né? dever. É um dever. Então, você deixar de informar é uma sanção administrativa, que está prevista aqui, e você pode, inclusive, pagar uma multa, porque você não informou. Por quê? Porque você deixou de proteger uma vida. No conselho, o nosso código de ética é mais punitivo ainda do que uma multa. Você é passivo até de perder o direito de atuar. De atuar. Então, assim, é muito... Inclusive, isso é o que eu explico, por exemplo, para um pai, quando eu vou atender uma criança. Primeiro, a gente tem um termo de consentimento, tem todo o protocolo certinho, e isso fica muito evidenciado. Com a criança, você sempre vai dar um feedback, você sempre vai dar um retorno, mas você não detalha, né? Você mantém a ética, né? Você mantém o sigilo do tratamento. Mas quando a vida está em risco, aí não tem sigilo. O sigilo aí tem que ser quebrado. Aí eu tenho que fazer a denúncia também. Eu sou responsabilizado por isso. Às vezes é até um desafio, né? Você não quer... Você quer envolver. Não quer envolver, mas... Porque uma vez que você fizer a denúncia, depois na hora que tiver um processo, você tem que te chamar... Aí até... tem que estar. Mas eu acho que... eu falei isso com uma das meninas que passaram aqui atrás. Eu acho que a gente pode fortalecer isso. Jung, que foi um psicanalista, não é a minha linha teórica da psicanálise, eu sou lacaniano. Mas tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala assim, você domine todas as técnicas, né? Seja perfeito na teoria, mas quando tocar um humano, que toque com amor. Então, assim, a gente pode ser perfeito, ser excelentes profissionais, mas se você não tiver amor no que você está fazendo... Então, assim, você olhar, eu acho que você deve ter sofrido os últimos 16 anos. Sim.
Porque, assim, lidar com a parte do sistema que lida com o sucesso, com o que deu certo, fácil. é legal. Mas quando você está na assistência, a própria palavra já diz. Você está lidando com a parte social, você está lidando com a parte que carece de atenção. Que não tá bacana. Que não tá legal, que tá precisando de uma assistência. da assistência. Então você está lidando... Todo o trabalho que existe ali é uma demanda de sofrimento. Sim. Eu já tive que terminar, né, assim, terminei um atendimento, tive que correr pro banheiro pra chorar. Sabe, assim... E você faz terapia? Ah, gente, não dá conta de não fazer, né? Ah, que gostoso! O pessoal tem resistência, tem que fazer, cara, porque é impossível isso não nos afetar. Não tem como. É impossível. E eu tenho isso comigo, assim, sabe? E se não afetar, você tá com problema. Isso! Eu trago uma frase, assim, que é assim, que a dor não me seja indiferente. Porque no dia que eu atender uma criança que foi abusada, que eu pensar assim, é mais uma só. Traz segunda-feira. Hoje é sexta. Aí tem alguma coisa errada, né? Aí pode... Aí não dá. Vamos tomar um café? Então, vamos. Então, assim, eu tenho sempre isso, sabe? Assim, cada caso é um caso. Não tem como banalizar, não tem como... Ah, não, já atendi vários. Cada um, Marcos, toca de novo e... A gente não tem... Ai, desculpa. É gostoso, porque é da Doce Itália, nossa parceira, agora você toma à vontade. Que delícia. E fala que é bom, pelo amor de Deus. Tô brincando, mas a Doce Itália, hoje ela é nossa parceira aqui da mesa, ela nos ajuda com café e ela tem gelato. Já tomou? Não, eu passei em frente agora ali, vi. Então, no centro. Pega um menino de 19 anos, um menininho, um bebezinho, e leva ele pra tomar um gelato lá. Você vai ver que delícia. Tem no shopping também, tá? O melhor sorvete italiano que tem aqui no Vale do Aço. Ela nos ajuda. Desde o primeiro episódio, ela é parceira aqui, você acredita? Bacana. Acreditou antes mesmo de existir. E ela vem trazendo muita gente com a gente. E quero aproveitar, já que nós vamos tomar um café, eu quero passar para aquele momento que assim, eu adoro, né? Que é a marca, né? Que marca aqui o nosso Divancast, que é o objeto do divã. Ah, sim. O que você trouxe para nós, o objeto da Rosana? Quando eu li lá, né, as orientações sobre escolher um objeto que falasse da minha atuação, mas, né, tivesse a ver com o nosso tema aqui hoje, e aí eu vi o anúncio da nossa Divancast aqui hoje, que você colocou assim, Infância em Perigo, não é algo assim? Eu acho que foi, quer ver? É muita coisa, meu tic-tac fica doidinho. Acho que é aqui. isso que você colocou. Eu não tive dúvidas. Eu trouxe um Estatuto da Criança e do Adolescente. Caramba! A Bíblia da Criança e do Adolescente. E que, assim, essa versão aqui, ele vem trazendo, antes, né, da lei, puramente aqui, vem trazendo um histórico, uma exposição sobre a atuação dos conselheiros tutelares, a importância disso, ele vem falar disso, né? E aí o título que foi muito bacana, porque o título que traz é Toda Criança Precisa de um Herói. E aí quando você falou assim, a infância está em perigo, eu falei, é isso, tem que ter alguém que socorra, né? E o Estatuto da Criança e do Adolescente eu gosto muito de falar, porque às vezes paira um senso comum que veio para passar a mão na cabeça. Da criança. Da criança. Depois do estatuto, vai passar a mão na cabeça, pode a gente tudo. ouve isso todo dia, né? Na roda de boteco, não pode mais nada. Né? Hoje criança não é. Aqui tem direitos, mas aqui tem deveres. Eu falei aqui dos adolescentes que cometem ato infracional, eles são responsabilizados. Às vezes não acontece porque os pais não... Negligenciam. Né? Mas ele vem trazer. E se isso aqui, essa legislação, desde 1990, né? Se ela acontecer, nós vamos ter adultos bacanas demais. O futuro nosso depende disso aqui ser bem executado, sabe? Dessas crianças terem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade. Traz muitos direitos, mas também vem trazer dever. Sim. Vem trazer dever não só pra gente como pai,
Mas para o poder público, olha município, é seu papel isso. Olha estado, governador do estado, é seu papel isso. Olha presidente da União, é seu papel isso, né? Então aqui no estatuto vem definir o que é atribuição de cada ente federativo, o que compete a cada Geralmente quem fala do estatuto nunca pegou porque ainda. não conhece. Nunca pegou ainda, né? Nunca pegou ainda. É. Então, assim, é muito... Na hora que eu vi lá, eu falei, eu não tenho dúvida do que eu vou levar. Eu vou levar um estatuto. Tem até aqui depois uma dedicatória que eu vou fazer. Vai ter que fazer, bonitinho. Vai ficar aqui toda vez que a gente olhar. O Cláudio, que é a nossa voz do além aqui, que cuida de tudo, eu quero agradecer também aos estúdios aqui do Cláudio, que é o que cuida. Se você quer conhecer o trabalho dele, tá na descrição. Só acontece o podcast por ele também, né? Porque ele, cara, não tem o que dizer. Ele fala assim, quando você tiver 1000 episódios, quero saber onde você vai pôr tanto objeto. Eu falei, você se vira, prateleira, você amplia seu puxadinho. estúdio. E lá no Instagram fica o acervo digital, para quem quiser ver, né? Sim. Se você quiser ver o objeto da Rosana detalhado, depois você vai lá no meu Instagram, que é No Divã com Marcos Pereira também. Sim. Todas as redes sociais é No Divã com Marcos Pereira. Lá tem. E vai ficar eternizado. Eu acho que é uma síntese de tudo que a gente tá falando aqui, tá aí, né? Uhum. A gente... É difícil sintetizar isso aí, porque Sim, é muita coisa, né? muita coisa. Mas assim, passa por todas as esferas, é considerar a criança como um ser integral. Ela precisa de saúde, educação, ela tem que ter responsabilidades, ela tem direitos, mas tem que ter deveres, né? Então, aqui perpassa por tudo isso, direito à profissionalização, ao trabalho, né? Ela tem direito de estar matriculada numa escola, mas ela tem o dever também de estar ali levando, né? Você tem que ter Estudar, frequência, você tem que ter, né, resultados, Sim. tem que ter tudo. Então, isso tudo aqui, o Estatuto da Criança vem trazer, né? E aí, na frente, eles deram esse nome aqui, toda criança precisa de um herói, porque vem fazendo. E o que você acha da gente, esse ser o nosso título do nosso episódio? Eu acho que é legal, né? Bacana. Eu acho que vai ficar legal. E aí, esse herói, né, destacando mais uma vez, não é só quem tá ali diretamente com ela. Tem as obrigações do poder público também. A gente falou, né? né, sobre o herói, o professor, Sim. né, o tio, o avô, Sim, o primo. sim. É uma rede. É uma rede. E cada vez que essa rede tá mais bem estruturada, menores peixes são cuidados. Exatamente. Porque propositalmente a rede da pescaria é feita mais larga. Sim. Porque os peixinhos têm que desenvolver. A água vaza e os pequenininhos para eles crescerem. Mas quando se diz sobre o trata cuidado de proteção, né? quanto menor, melhor. A gente tem que pegar os piauzinhos, né? Isso, os lambaris. Os lambaris, né? Isso aí. Tem um lema batista que é dos embaixadores do rei. Eu não sei se eu vou lembrar bem. Dá tempo até de eu olhar aqui. Quer ver? Para eu não ser injusto com os embaixadores. Eu fui embaixador durante muitos anos, né? Agora eu não sou mais, já estou mais idoso. Já estou caminhando já para outra embaixada. Mas lema do embaixador, quer ver? Aí, ó, já vem aqui, ó. Eu acho muito bonito. Que diz assim, ó. Construindo meninos para não remendar homens. Exatamente. É isso. Né? Eu acho que se aplica. Os embaixadores do rei da Igreja Batista. E eles são... Então a ideia é essa, de fazer um trabalho tão forte. A gente costuma... Quando você disse aqui, em um determinado momento, que a prioridade, a criança é a prioridade absoluta, máxima. Não é porque ela precisa ser favorecida. Não. Porque só existe o hoje porque existe uma criança. Então a gente costuma dizer, a criança é o futuro. Não. Se você melar agora, não tem nada. Nem o hoje, nem o amanhã, nem o depois. A gente precisa investir nas crianças e adolescentes. Precisa. O poder público precisa entender isso, sabe? Cada vez mais. Precisa investir na infância. Porque uma infância saudável vai gerar adulto saudável. Então, aí você evita do presídio tá cheio, você evita, né, de hospitais. Do CAPS não tá tendo vaga para atendimento psiquiátrico. É muita coisa. Né? Porque são filas de espera de pessoas traumatizadas na infância, precisando ser remendados aí, como o lema fala, depois de adulto. Né? E remendar, né? Você pega uma taça quebrada e cola.
é a mesma coisa. Não é. Né? Vai ficar. E eu acho que a gente teceu um papo com muitas coisas legais. Sim. Eu esqueci de alguma coisa? Não, acho que não, tá bacana, assim, né? Fugiu. Você fez o trabalho de casa direito aí. Eu não conseguia passar vergonha, né? Nossa, você sabe que você me inspira muito, né? Eu te acho de uma competência... Isso não tô te falando pela primeira vez. Eu sou feliz com a nossa geração. Sério. Eu não tô falando só eu e você. Se a gente pega... Nós temos vários amigos aí que estão bem-sucedidos, né? Com atuações extremamente representativas. E, cara... O que a gente está falando aqui é porque a geração futura seja ainda melhor. Sim. Né? Que o Brasil... filhos consigam ser não é? melhores que a gente. Porque a gente fala tanto de político, a gente fala tanto de médicos. Eu ouço pessoas questionarem aqui os atendimentos, que tem uns médicos, que tem não sei o quê. Tal. A gente fala tanto da sociedade, só que a sociedade é isso aqui que a gente está discutindo hoje. Você tem um cara infiel no casamento, você tem um cara... bruto, você tem um cara sem paciente no casamento, você tem uma mulher com seus problemas no casamento, as pessoas costumam avaliar só o que estão vendo, mas não o que está na história. Né? E sabe, Marcos, a nossa geração, a minha, a sua, né? Sem a gente revelar muita idade, não né? vamos fazer isso, não. Esses 35 anos foram muito bem vividos. Mas a nossa geração, nós estamos envolvidas numa era tecnológica. Mas a gente sabe o que era não ter essa tecnologia. Nós somos a última geração que viveu sem tecnologia e que agora está inserida, mergulhada na tecnologia, assim. Porque dos nossos filhos para frente, eles só já sabem o que é tecnologia. Eles não, eu costumo brincar, a gente fala assim... Eles não sabem o que é uma fita cassete. Eu brinquei aqui no episódio anterior, eu falei assim, em uma das falas eu falei, a ficha caiu. Aí eu mesmo fiquei... Que é ficha? Não, a galera de hoje não vai saber o que é isso, ficha? Não. Você quer a ficha cair? Orelhão? Eles não sabem o prazer de namorar sabendo que você tem que 30 segundos. Exatamente. Ou então que esperar meia-noite para fazer a descagem da internet com um pulso mais barato. Porque é mais barato. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade, a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande. Sabe, eu penso, porque nós fomos escolhidos para fazer essa transição. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande por quem está vindo. E porque a gente sabe o que era. Muitos não estão aqui mais para falar como que era, né? Verdade. E antes da gente, né? Os nossos avós, alguns não estão aqui mais. Né? Ou quando estão, igual a minha tá lá, tá de 92 anos, mas Alzheimer já não dá conta de contar. Igual a minha. Né? Igual a minha. Então, assim, já fez a parte dela, deixou o seu legado, mas cabe a nós. Verdade. Então, nós fomos a geração escolhida para essa transição. A gente sabe o que é rodar bombril na rua. Cara, pique bandeirinha, os meninos não brincam mais disso, não. Não, eles não imaginam. Como é que era o nome daquele que a gente, do taco que tinha que bater, protege a lata? Esse aí eu não era os meninos. Não, as meninas brincavam também, tá? Mas hoje não tem mais isso. Queimada, pique-esconde. Gente... Não, hoje a brincadeira é outra e realmente, eu sou do tempo que quando eu queria assistir desenho, eu tinha que sair da escola correndo, porque ele passava na manchete, ali por volta das 11, meio-dia. Perdeu, acabou. Hoje não, hoje você assiste. A gente ia pra escola a pé, não tinha nada de van, né, na nossa época, assim. Hoje o mundo é outro, né? Então a gente ficou aqui pra contar como que era e estamos vivendo como tá sendo, né? Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande levar informação. A gente aprende muito com essa meninada de hoje. Falou que a tecnologia... Samuel, me ajuda, só corre aqui. Eles entendem, eles são mais dinâmicos porque tá mais de perceber que tem que, né, Sim. fazer, mãe, clica aí, você tá vendo e tal, né? E aí, assim, ele já fala num tom assim, mãe, você tá ultrapassada, né? E realmente. Não. Mas, assim, a nossa missão, vamos dizer assim, é muito grande com essa geração, né? E a gente só vai conseguir fazer a diferença levando informação. Que eu acho que é o fruto dessa geração, né? Sim. Que a informação se transformou. Por exemplo, as empresas ganham com a informação. Sim. Né? Quanto mais elas sabem da gente, melhor. Exatamente. Então, assim, nosso papel é municiar as pessoas que precisam de informação. Pensando nisso, eu vou te fazer um desafio. Eu quero que você olhe para sua câmera aqui, essa daqui que está acima de mim.
E que você deixa uma mensagem. Só que essa mensagem eu gostaria que ela tivesse a perspectiva da criança, a perspectiva dos pais e a perspectiva das autoridades. Eu acho que é o resumo do que a gente falou hoje, né? O que você poderia dizer para essas 3 níveis sobre o tema que a gente abordou hoje? É um desafio, tá? Eu gosto de colocar a pessoa aqui no desafio. Você não falou comigo disso, não. Claro que não. Mas nada eu falei. Mas eu te conhecendo, minha filha. Então, olhando para a câmera, né? Isso, é sua. Seu momento. Eu acho que a mensagem que fica da nossa conversa aqui, né? E de tudo que a gente pode buscar, entender, pesquisar sobre essa questão da violência contra a criança e do adolescente, é que todos precisam se unir. Sejam familiares, né? Sejam... os profissionais é quem aquela criança tem acesso, professores, né, das mais diversas ordens, seja da escola regular, quanto de cursos fora, que todos, poder público, profissionais que atendem essa criança, possam se unir em prol da prevenção. Porque eu acho que a prevenção é o que vai evitar que aconteça esse mal, né? E aí a gente... o que eu deixo de recado mesmo é que nunca a gente banalize, a gente diminua a dor da criança, porque se ela chegou e contou é porque aquilo realmente tá doendo, ela não tá aguentando mais, né? Então, que a gente possa acolher, antes de tudo, acolher a criança, acolher uns aos outros, porque não são raros os casos de, né, até antes de começar, comentei aqui, de mães que chegam desesperadas, porque a filha foi abusada, que ela fala assim, estou vivendo isso tudo de novo, foi comigo e agora com a minha filha. Então, que nós possamos nos acolher, que nós possamos nos unir na defesa das crianças e dos adolescentes e trabalhar juntos, sociedade civil organizada, família e poder público na prevenção dessas violências. Acho que seria isso. Fantástico. Tá vendo? Eu não tinha dúvida que você tinha que dizer. Uma infância violada não se apaga, mas pode ser escutada. E quando escutada, ela deixa de gritar sozinha. Você sabe reconhecer os sinais de uma criança que está sofrendo um abuso? Sabe o que fazer diante disso? É o que a gente espera. Que você consiga, através desse papo, perceber o que está acontecendo à volta. Esse é o Divancast de hoje. Te espero até o próximo episódio. Obrigado. Ai, que lindo.